Bom, pessoal, continuando a nossa unidade 2, nós falamos então o que é negociação internacional lá atrás, falamos um pouco como você negocia com povos latinos, falamos também dos povos, iniciamos a conversa dos europeus, falando dos ingleses, né? E vamos falar agora um pouco dos franceses, dos alemães, norte-americanos, canadenses, né? Que tem muita coisa para falar, bem interessante. Tirando os canadenses, que particularmente não são grandes negociadores assim com o Brasil, o restante dos países sim tem bastante negócio, tem um volume considerável de comércio internacional com o Brasil e a gente tem que saber entender como eles se comportam, as questões e as características sociais e culturais e, obviamente, profissionais, para você sentar numa mesa de negociação e saber o que fazer. Também não adianta você apenas conhecer aspectos culturais de um determinado povo, sentar numa mesa de negociação para comprar ou vender determinada mercadoria no comércio internacional e ir para o perde-ganha. Você perde, a outra parte ganha. Então, tudo isso influencia numa mesa de negociação, tudo isso é importante ser avaliado. Então, quando nós falamos de negociação com os franceses, a França tem aumentado de forma significativa a participação dela no mercado brasileiro. Então, ela trabalha muito forte, sempre trabalhou já há alguns anos, mas vem tentando trabalhar ainda mais a questão automobilística. Também vem trabalhando a questão aeronáutica. A Embraer, né, sempre foi a menina dos olhos da Bombardier e efetivamente comprou. Então, quer dizer, esse negócio vai e não vai para frente, sempre tem alguma coisa ali para atrapalhar, mas foi efetuada a compra. Agora, um pouco com essa pandemia, com a questão da crise econômica, mandaram aí mais de 200 funcionários embora da Embraer e a coisa ficou um pouco complicada. Trabalham muito na questão de distribuição de eletricidade, trabalham também na parte de telefonia e varejo. E você pega os grandes hipermercados, aí você tem o Grupo Casino, que comprou Pão de Açúcar, francês, enfim, você tem... são grandes players no mercado brasileiro, são grandes players que têm que ser levados em consideração no comércio internacional. Você tem operadores logísticos franceses que atuam muito forte no Brasil também. Então a França sim, ela tem uma participação importante nessa questão do comércio internacional e obviamente você tem que saber se portar numa negociação internacional, numa mesa de negociação, para saber trabalhar isso muito forte com eles. Eles têm como característica principal, pessoal, a gente tem que entender que eles, primeiro, são extremamente intelectuais. O povo francês é intelectual, né? Ele é um povo que tem uma base cultural, uma base educacional. Está caindo um pouco agora, conforme vai passando as gerações, mas sempre teve uma base cultural muito forte, uma base educacional, então ele sabe se portar, ele sabe chegar numa mesa de negociação, ele tem toda uma capacidade intelectual para negociar com você, com uma outra parte envolvida. Então você tem que saber trabalhar isso de forma muito clara, tem que saber trabalhar aspectos positivos e negativos deles, você tem que ter esse feeling, isso é muito importante, tá? Tem que ter esse feeling mesmo. São muito cultos em função de toda essa base educacional, essa base intelectual, mas aí temos alguns aspectos que a gente tem que tomar um pouco de cuidado numa mesa de negociação com os franceses, porque eles são muito orgulhosos, né? Eles têm essa questão do orgulho, a questão da nacionalidade, eles são muito refinados, então eles realmente pensam que são divindades, né? Que a França é o melhor país do mundo, que eles são divindades na Terra, e você tem que saber trabalhar isso com eles, porque é um aspecto que numa mesa de negociação você tem que ir para o ganha-ganha. E ir para o ganha-ganha significa que você tem que entender esse aspecto deles, entender esse aspecto cultural, saber trabalhá-lo e tirar proveito disso também na negociação. Então, muitas vezes eles são orgulhosos e você precisa, em algum momento, que eles possam ceder em algum aspecto, então você vai lá e trabalha a questão do orgulho deles, fala bem do país deles, elogia a cultura deles, ou elogia, vamos supor que a gente está no papel aqui de compras, você elogia o fornecedor, a empresa dele, ou no papel de vendas, ele como cliente, que é sensacional, que é um prazer vender para ele. Então você está trabalhando essa questão do orgulho, e isso tem que saber lidar, porque você pode precisar desse aspecto numa mesa de negociação e aí você vai fazer o quê? Você não vai trabalhar? Você tem que trabalhar esse aspecto.
Eles são muito focados, eles amam muito a língua deles. Então, se você puder negociar em espanhol, eles preferem até do que negociar em inglês. Eles não gostam de negociar em inglês. Eles negociam se for preciso, porque o inglês é o idioma do comércio internacional. Mas se você puder não negociar com eles, eles tiverem essa facilidade de falar em espanhol. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com fornecedores franceses por uma empresa que eu trabalhei e ele falava espanhol. Ele preferia falar em espanhol e às vezes misturava, virava um portunhol ali, do que falar em inglês. Tanto que se você viaja para esse país e fala em inglês com eles, eles geralmente te olham meio torto, porque eles têm alguns, né, essa questão do orgulho, do nariz empinado, eles gostam do idioma deles, eles preferem que você fale o idioma deles ou fale um idioma que não seja o inglês. É uma característica deles ali. Lembrando que os países da Europa, por uma questão histórica, uma questão cultural, uma questão que eu já conversei muito com vocês ali na formação dos blocos econômicos na unidade 1, eles não se topam, né? Então você tem que tomar muito cuidado também e nunca comparar a França com outro país da Europa, porque eles podem se sentir muito ofendidos em relação a isso, comparados com alemães, com francês, com ingleses ou com italianos, eles não gostam. Então tomem cuidado com isso. Seus principais métodos de persuasão são efetivamente a emoção e o poder. Eles são muito emotivos, eles são aquela coisa de conversar com alegria, de conversar com animação, de tentar te enrolar com alegria, com animação, de também conversar sério com empolgação. Eles têm essa característica de serem animados. Diferente do inglês, que é mais seco, é mais reservado, muitas vezes, em alguns aspectos, mais sarcástico. O próprio tipo de humor inglês é assim. Então é interessante saber trabalhar esses aspectos, né? A tática mais comum deles, numa mesa de negociação, é jogar duro. Eles vão jogar efetivamente muito duro com você. Tem que saber trabalhar, tem que saber lidar com esse jogar duro deles, né? Entender a forma como eles trabalham, entender que isso é um jogo, faz parte do processo de negociação, que muitas vezes eles podem até te dar razão, mas eles vão bater firme na mesa, eles vão impor o estilo deles, eles virão com esse orgulho, esse complexo de divindade que eles têm, e você como negociador do outro lado da mesa, você vai ter que saber entender isso, não tem jeito. Então isso tem que ficar bem claro. Eles vão jogar duro até obter o que eles pretendem. Então você tem que saber trabalhar isso de uma forma muito clara, entender que faz parte do jogo e, obviamente, não afrouxar o cinto, vamos dizer assim, né? Então, bate firme, trabalhe numa negociação, trabalhe forte num tipo de negociação com os franceses. É uma coisa que eu falo para vocês já desde a primeira aula. Quando você tem relação com outras culturas, com outros povos, você tem sempre que saber chegar no caminho do meio. Porque você também tem aspectos culturais como negociador, você também terá virtudes e defeitos dentro da sua cultura como reflexo numa mesa de negociação. Então, como latinos, nós somos latinos, também somos emotivos, também gostamos de bater duro na mesa, de falar, de querer ganhar o jogo, enfim, tem toda essa questão. Então a gente tem que chegar ali num ganha-ganha, tem que ser uma coisa bem organizada, você tem que saber trabalhar numa mesa de negociação muito forte, mas dentro de um caminho do meio, ali, de um meio termo, onde você possa discutir, onde você possa trabalhar de forma muito clara, muito sucinta com eles, né? Porque está aqui, eles pensam que a França é o centro cultural e intelectual do mundo, então tem essa questão, para eles o que vale é a visão deles. Então está aqui no texto de vocês muito claro, são essas características principais que eu procuro trazer para vocês nesse aprendizado, e você tem que olhar essas características, fazer uma análise. Para uma negociação você tem que se preparar, você não pode simplesmente sentar numa mesa de negociação com qualquer cultura e vamos lá, vamos discutir, eu quero comprar ou eu quero vender. Não, tem que ter todo um trabalho pré-negociação para que você compreenda o outro lado, para que você possa fazer a leitura, muitas vezes tentar entender o que ele está pensando, como ele está se expressando. Isso é importante, avaliar a forma como ele vai encarar o seu comportamento latino, porque tem isso, da mesma forma que algumas coisas podem te chocar, para o francês também pode ser chocante o seu comportamento, a sua forma de falar, ou mesmo de se expressar.
ou mesmo de bater na mesa. Então tem que tomar alguns cuidados quando você trabalha com esse tipo de cultura, quando você vai trabalhar com essa questão de negociação com os franceses. Eles prezam muito pela questão do respeito pessoal e profissional, então você tem que, a todo momento, valorizar aquele profissional, respeitá-lo, nunca subjugá-lo ou mesmo diminuí-lo numa mesa de negociação. Primeiro que não se faz isso com ninguém, mas com um francês é um tiro de 12 no pé, você terá um problema muito grande, porque todo esse orgulho nacional que eles têm da França como o berço cultural do mundo, o berço intelectual, também passa por um critério de orgulho individual, né? Essa questão de exigir muito o respeito pessoal. Assim como o inglês e dava muito valor à questão da educação, do diploma, da sua graduação, os franceses dão muito valor a essa questão de você respeitá-lo pessoal e profissionalmente, de mostrar para eles que você sim admira a França, que o povo francês é lindo e maravilhoso, para que você possa, obviamente, ganhá-lo nesse processo de negociação. Nós estamos falando aqui de negociação. Negociação envolve dinheiro, envolve bens, envolve contratos. Não é uma reunião social onde você vai poder discutir sobre determinados assuntos, conversar diversos temas. Não, você está negociando, você está representando a sua empresa. Existe uma exigência, existe uma meta por trás do que você está fazendo, existe um foco por resultado. A negociação internacional, ela trabalha resultados. E para você trabalhar resultados, você tem que justamente entender como o outro lado vai te permitir chegar nesse resultado. De forma que sempre, e isso eu prezo sempre, nos meus 29 anos aí de comércio internacional, eu sempre prezei o ganha-ganha. Tem que ter um ganha-ganha. As duas partes têm que sair satisfeitas de uma mesa de negociação, porque o mais importante é entender que talvez não seja a única compra, porque quando você desenvolve fornecedores ou clientes no exterior, se você desenvolve clientes, você quer vender mais. Aquele passa a ser seu cliente, você quer um grau de fidelidade que ele tem a você, ao seu produto, à sua empresa, ao seu nome, que tenha respeito por você profissionalmente também. E quando você fala de desenvolvimento de fornecedores, que já é a visão de compras, é idem. Eu vou precisar de produtos, eu vou precisar comprar novamente, a empresa ela tem uma vida, ela vai continuar girando, vai continuar produzindo, eu vou precisar daquele cara, então eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que entendê-lo, eu tenho que fazer essa leitura correta de quem está do outro lado da mesa para fidelizá-lo também como fornecedor dentro da cultura dele, dos aspectos dele, dentro do que ele entende, a visão de mundo dele, a visão de Brasil dele também. Eu falei para vocês que nos anos 90 o Brasil tinha muito fama de um país caloteiro, que vendia e não entregava, e que importava e não pagava. Então você tem que quebrar vários paradigmas a respeito do seu país, da sua cultura e da sua empresa quando você negocia do outro lado da mesa com outros povos. Então, negociar com os franceses é isso, é entender que eles vão jogar duro, que eles vão ser divertidos, alegres, muitas vezes negociar num almoço de 2 horas, mas eles sempre terão aquela pompa, aquele orgulho, e que se você souber fazer a leitura e souber trabalhar isso ao seu favor, você sai com um processo de ganha-ganha de negociação com os franceses muito forte. E isso é importante, porque independente do lado da mesa que você está comprando ou vendendo, você precisa ter esse nível de fidelidade com a outra parte.